Vamos colocar em pé, irmãos, por favor. Capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço e ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Podei-vos assentar? Muito bem, irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito do seguinte tema: o relacionamento entre marido e esposa. É sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Na passagem anterior, isto é, o texto que nós ministramos domingo passado, nós vimos o apóstolo Pedro tratando da questão do relacionamento entre cidadão de um país e com as autoridades constituídas com Deus. Isso no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. Versículo 18, 19 e 20, como deve ser a relação de empregado com empregador. E a partir do versículo 21, nós vimos o exemplo máximo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exemplo em tudo, inclusive no tocante à sua submissão. E hoje a gente vai tratar desse assunto, como deve ser o relacionamento de marido e esposa. Talvez você que é solteiro, ou divorciado, ou viúvo, esteja pensando: pastor, o que tem a ver esse assunto comigo? Eu não sou casado. Bom, uma das regras da hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação dos textos, é que todo texto ele tem apenas um sentido, mas ele tem muitas ou várias aplicações. Então, esse texto tem apenas um sentido. Ou seja, Pedro está tratando da relação de marido e esposa e vice-versa. Mas podemos aplicar esse texto em muitas ou em várias áreas. Portanto, Deus há de falar com você nessa noite, você que é solteiro, você que é divorciado, ou você que é viúvo. E eu gostaria, irmãos, para começar essa mensagem, de destacar algo aqui. Nessa passagem, Pedro gasta 6 versículos falando sobre o papel ou o dever da mulher no casamento. E ele gasta apenas um versículo falando sobre o papel ou o dever ou da responsabilidade do marido no casamento.
Mas se você observar lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 33, Paulo gasta apenas 3 versículos para falar do papel, do dever ou da responsabilidade da mulher. E ele gasta 9 versículos para falar do papel, do dever ou da responsabilidade do marido no casamento. Portanto, se colocarmos aí na balança, eu creio que vai dar um empate técnico, ok? Então hoje, irmãos, nós vamos ver o papel da mulher no casamento e também o papel do marido no casamento. Haja vista que a gente vive no estado de São Paulo e pesquisas dizem que de cada 3 casamentos aqui no estado de São Paulo, um casamento termina em divórcio. Então nós vamos estudar esse assunto nessa noite à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o dever, o papel da mulher no casamento. E a gente vai ver no versículo 1 e 2, Pedro tratando da questão do comportamento da mulher no casamento. No versículo 3, ele fala da beleza da mulher. No versículo 4, 5 e 6, ele fala ele dá o exemplo de mulheres santas do passado, e ele dá um exemplo máximo, uma ênfase, um destaque a Sara, esposa de Abraão. E no versículo 6, ele fala do papel, do dever, da responsabilidade do marido no casamento. Bom, tendo dito isso, chama a sua atenção então para o primeiro ponto. Hoje eu vou tomar bastante água, porque nós estamos aqui com temperatura máxima. Já aconteceu uma vez da minha pressão cair, eu pregando. Então, espero que isso não ocorra. Está parecendo uma sauna aqui hoje, né? Está muito quente. Bom, vamos lá então, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui nos versos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Vamos dar uma pausa aqui. Note você que Pedro está dizendo, ele usa a palavra aqui igualmente, porque ele está ligando com tudo aquilo que ele falou na passagem anterior. Ou seja, do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma que um cidadão, ele tem que obedecer, submeter e respeitar as autoridades. Do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma que um empregado, ele deve obedecer, submeter e respeitar o seu empregador, nós também, as mulheres devem respeitar, obedecer e submeter aos seus maridos. Então esse é o primeiro ponto aqui. E ele diz, submissas a vosso próprio marido. Não é uma submissão de gênero. Você não tem que submeter a todo homem. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. O que Pedro está dizendo é que você tem que submeter única e exclusivamente ao seu marido. Ou seja, ao seu marido há uma maior lealdade. É uma questão de prioridade. Então esse é o outro ponto que Pedro coloca aqui. Irmãos, mas antes eu gostaria, semana passada a gente falou bastante sobre essa questão da submissão, mas a gente nunca vai conseguir esgotar o assunto, né? Sempre tem alguma coisa a mais. A ideia de submissão, a palavra submissão é um termo militar, é a ideia de estar sob uma hierarquia ou sob a autoridade de alguém. Pensemos no mundo militar, por exemplo. A gente tem soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. A gente tem o subtenente, a gente tem o cadete, que é o aluno oficial. A gente tem o segundo tenente, o aspirante, o segundo tenente, o primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel e no exército, general. Você está pensando, como é que ele sabe disso? Porque eu sou filho de militar. Então, cresci dentro de um quartel. Então, eu cresci dentro desse contexto de vendo relacionamento entre
entre praças e oficiais, isso é, soldados, cabos, sargentos com os oficiais, aquela relação de submissão, de obediência e de respeito. Então a ideia de submissão aqui, numa linguagem bem simples, a gente explorou bastante esse assunto semana passada. A ideia de submissão é a ideia de você prestar continência para alguém. E aprenda algo também, tá? Não existe esse termo bater continência, tá? Continência se presta, ok? É a ideia de se reportar a alguém. É a ideia de prestar relatório a alguém. Então, quando você encontrar a palavra submissão na Bíblia, significa que você tem que prestar contas, prestar relatório, prestar obediência, se reportar a alguém. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade daquele alguém. Você está debaixo da autoridade daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa foi investida de autoridade para exercer tal função. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui, tá? Sobre submissão. Uma outra coisa importante também que eu gostaria de dizer é que na criação, irmãos, Deus estabeleceu vários níveis de autoridade. Vários níveis de autoridade. A gente vê, por exemplo, no lar. Filhos devem obedecer, submeter e respeitar os seus pais. A gente vê no casamento, esposa deve submeter, obedecer e respeitar o seu marido. A gente vê isso no governo, no Estado. Todo cidadão ou cidadã, ele tem que obedecer, submeter e respeitar a autoridade constituída. Porque a Bíblia diz que toda autoridade, Romanos capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, isso é, quem faz oposição à autoridade, está resistindo, opondo-se ao próprio Deus. Então, irmãos, existem vários níveis de autoridade. Na igreja, por exemplo, a gente tem pastores, a gente tem ovelhas. E existe esses níveis de autoridade na igreja também. Por exemplo, aqui nós temos evangelistas, presbíteros, nós temos missionárias, diáconos. Então, isso fala de níveis de autoridade. Toda autoridade, isso tanto no tocante à autoridade no mundo secular, autoridade civis e militares, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, poder eclesiástico. Todos esses poderes foram constituídos pelo próprio Deus. Amém? Uma outra coisa também a considerar, irmãos, é que submissão na Bíblia não é uma questão de inferioridade. Significa então que eu sou superior a você ou inferior? Não. É uma questão de função. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. Ninguém. É uma questão de função. Homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma importância para Deus. Eu vou repetir isso. Homens e mulheres têm o mesmo valor e a mesma importância. Porém, o que existe são papéis diferentes. Um complementa o outro. Portanto, não é uma questão de superioridade ou inferioridade. É uma questão de função, uma questão funcional, de funcionalidade. Ok? Uma outra coisa importante também, irmãos. Nesse primeiro ponto aqui, nesse versículo 1 ainda, na parte A do versículo ainda. É muito importante dizer, embora o contexto aqui seja relacionamento de marido e esposa, mas podemos aplicar em todas as áreas. Todas as vezes que uma mulher opõe-se ou faz resistência contra a autoridade do seu marido, ela está opondo-se ao próprio Deus. Por quê? Porque o marido é uma autoridade constituída.
Agora, aplicando em outros níveis, todas as vezes que um filho ou uma filha faz oposição, resiste à autoridade dos pais, este filho ou esta filha ou estes filhos estão opondo, resistindo à autoridade do próprio Deus. Todas as vezes que você desafia a autoridade ou mede força com alguém que Deus colocou sobre a sua vida para te liderar, alguém que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, todas as vezes que você faz oposição ou resiste, você está opondo-se, resistindo ao próprio Deus. Uma outra coisa, isso se aplica em todos os níveis, tá? Relacionamento de marido e esposa, a pais e filhos, relacionamento de empregado e empregador, relacionamento no governo, no tocante ao governo, o Estado, no tocante às autoridades constituídas, as autoridades civis e militares, no tocante à igreja, pastores e ovelhas. Isso se aplica a todas as áreas. Uma outra coisa também, irmãos, importante a dizer. A obediência na Bíblia, eu expliquei semana passada, ou submissão na Bíblia, melhor dizendo. Submissão incondicional somente a Deus e a sua palavra. Submissão de esposa com marido, condicional. Submissão de filhos para com os pais, condicional. Cidadão ou cidadã para com o governo ou Estado, condicional. Ovelhas para com seus pastores, ovelhas para com seus pastores, condicional. Isto é, enquanto aquela autoridade constituída que Deus colocou sobre a sua vida estiver agindo de acordo com a palavra de Deus, você tem por obrigação, por dever em obedecer, submeter e respeitar aquela autoridade. A única exceção na Bíblia que Deus abre para você não obedecer, ou não respeitar, ou não submeter uma autoridade, é quando você recebe uma ordem, e essa ordem não está em harmonia, em concordância com a palavra de Deus. Alguns exemplos na Bíblia, falamos semana passada. Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego quando eles receberam a ordem para se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, pergunto a vocês, eles obedeceram, submeteram e respeitaram, sim ou não? Não. Mas toda autoridade não é constituída por Deus. O rei da Babilônia não era constituído por Deus, sim, mas era uma ordem que não estava em harmonia, em concordância com os princípios de Deus. Existe uma máxima no mundo militar que diz: ordem ilegal ou ordem absurda não se cumpre. Essa ordem que Sadraque, Mesaque e Abdinego receberam foi uma ordem ilegal, uma ordem absurda. Então eles não obedeceram, não submeteram e não respeitaram. Daniel também recebeu uma ordem. Durante um determinado tempo, ninguém poderia orar ou invocar o seu Deus. Daniel obedeceu? Submeteu? Respeitou? Não. A gente tem, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. É aquela famosa passagem que, infelizmente, muito compreendida, muito mal interpretada por muitos cristãos. O que diz lá em Atos 5, 29? Pedro e João tinham recebido uma ordem do Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus. Era o órgão máximo de julgamento, composto pelas maiores autoridades de Israel. Eles receberam a ordem que eles não poderiam pregar o evangelho mais. Pergunto a vocês, eles obedeceram, submeteram, respeitaram? Não. Qual foi a resposta deles? Importa obedecer a Deus do que aos homens. É neste contexto
que eles disseram isso. Então muita gente hoje usa esse argumento. Não, pastor, importa obedecer a Deus do que aos homens. E na maioria das vezes são pessoas que têm problema com a autoridade. São pessoas que têm problema em estar debaixo da liderança, da autoridade de alguém. São pessoas que não querem se reportar. São pessoas que não querem se reportar a ninguém, prestar continência a ninguém. Então é nesse contexto que Pedro e João deram essa resposta. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque era uma ordem que não estava de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não estava em harmonia, não estava em concordância com a palavra de Deus. Irmãos, uma outra coisa importante também, quando a gente vê lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21, é um bloco, é uma seção só. Ali a gente vê as evidências de alguém que é cheio do Espírito Santo. E Paulo faz um contraste ali, ele usa uma figura de linguagem, a metáfora do vinho. E ele diz, não vos embriagueis com vinho. E ele explica o motivo. Porque o vinho provoca contenda. Todos nós sabemos do poder do álcool. O álcool tem o poder de mudar o comportamento das pessoas. E Paulo faz essa analogia, ele diz, não vos embriagueis com vinho. Ele usa a metáfora, a figura de linguagem do vinho. Mas ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, do mesmo modo, da mesma maneira que o vinho, quando você faz uso dele, ele muda o seu comportamento, assim alguém que é cheio do Espírito Santo, o comportamento desta pessoa é mudado, é alterado. Ou seja, então, em vez de você se embriagar com vinho, se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele transforma, ele muda caráter, ele muda o comportamento das pessoas. E na sequência, Paulo fala da evidência, ou das evidências de alguém que é cheio do Espírito Santo. E a primeira evidência está no versículo 19, do capítulo 5 de Efésios. Ele diz, quando vocês se reúnem, vocês devem cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso fala de quê? Primeira evidência que de fato que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é a evidência de que ele é um adorador, ou ela é uma adoradora. E adoração, irmãos, é um estilo de vida. Adoração não é só cantar domingo pela manhã, como hoje no culto que a gente teve aqui no culto matutino, ou cantar agora no culto noturno. Adoração é um estilo de vida. Você adora a Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua viagem. Você adora a Deus não só com palavras, mas com atos, com atitudes, com obras. Você adora a Deus através do seu caráter, através do seu comportamento, através da sua piedade. A adoração é um estilo de vida. E Paulo continua dizendo que uma outra evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo, versículo 20, é que essa pessoa é uma pessoa que tem um espírito de gratidão. Ela é grata a Deus por tudo que Deus fez por ela. E por tudo que Deus tem feito, tanto no passado como no presente. E por fim, Paulo fala no versículo 21 de submissão mútua. Ou seja, submissão na Bíblia é uma evidência que de fato este alguém ou esta pessoa é cheio ou cheia do Espírito Santo. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Se essa pessoa for submissa a tudo aquilo que a gente viu, como diz o igualmente, né, que é do mesmo modo, da mesma maneira, essa pessoa de fato é cheia do Espírito Santo. E deixe-me dizer algo, todo cristão, irmãos, no ato da sua conversão, ele é regenerado. O Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Então todo cristão, ele tem o Espírito Santo. Mas nem
todo cristão é cheio do Espírito Santo. Nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. Então, submissão é uma evidência, é uma prova que de fato você é cheio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, chama a sua atenção para a parte B do versículo 1 e para o versículo 2. Olha o que o apóstolo Pedro diz aí no capítulo 3, parte B do versículo e a parte 2, e o versículo 2. Ele diz que as mulheres devem ganhar os seus maridos com falatório, é isso? Discutindo, brigando com seus maridos, sim ou não? Não. É claro que o contexto aqui, irmãos, Pedro está se referindo a uma mulher que tem um marido que não é cristão, que não professa a mesma fé, que é um marido incrédulo, um pagão. E é muito importante dizer que o contexto aqui, irmãos, Pedro estava escrevendo essa carta para novos convertidos, para 5 cidades, 5 províncias do Império Romano, lá na Ásia Menor. Eles eram novos convertidos. E o que acontecia naquela época? Nós estamos falando do primeiro século da era cristã. Acontecia muito, a gente vê isso aqui nessa passagem e também lá em 1 Coríntios capítulo 7. A mulher era convertida a Cristo e o marido não. Ou vice-versa. Aliás, mais as mulheres, porque naquela época, tanto na cultura da Grécia como na cultura romana, a mulher tinha que acompanhar o homem. Então, o homem ele era o líder espiritual da família. Então, se o homem se convertesse, a mulher tinha que se converter. Porque a mulher seguia a religião do homem. Nós estamos falando de uma época que mulher não tinha voz e nem vez. Estamos falando de uma época que a mulher era vista como um objeto. Estamos falando de uma época em que a mulher era desprezada. Mas graças a Deus que o cristianismo mudou o status da mulher. A mulher, tanto na cultura da Grécia, como na cultura de Roma, ou na cultura greco-romana, não poderia participar de um culto público. A mulher judia, por exemplo, não podia participar, ela tinha um lugar específico para ela. Mulher não tinha voz e nem vez. O cristianismo mudou o status da mulher. O cristianismo deu voz às mulheres. Então, irmãos, quando Pedro diz aqui que a mulher deve ganhar o seu marido, não por meio de falatório, não por meio de discussão, o contexto aqui é de mulher que foi convertida e o marido não é convertido. Então é nesse contexto que Pedro dá essa orientação e essa recomendação. Em vez de você ganhar o seu marido com brigas, com discussões, você vai ganhar o seu marido com a sua atitude, com o seu caráter, por meio da sua conduta, por meio do seu caráter. Ou seja, não é com blá blá blá, não é com falatório. E eu contei hoje pela manhã de uma experiência. Meu sogro, ele contou essa experiência há muitos anos, e eu nunca me esqueço dessa experiência. Ele fala de uma mulher que era casada com um homem, essa mulher era cristã, e o marido não. E o marido chegava todos os dias em casa bêbado, feito um gambá. E a esposa brigava, discutia com ele, literalmente o pau quebrava. Aí, ela foi à igreja um dia, o pastor pregou esse texto aqui. Aí, o Espírito Santo ministrou o coração dela. Você tem que mudar a sua estratégia. E ela chegou em casa, falou, ok, vou colocar em prática esse texto. Em vez de ficar brigando, discutindo com meu marido, vou colocar em prática. O marido chegou em casa um dia bêbado, feito um gambá. Aí a mulher foi, o recebeu na porta, toda a linda, maravilhosa e cheirosa, e ele já ficou assim impactado. Ele estava bêbado, mas estava consciente. Aí ela foi, meu marido, eu preparei uma janta para você, mas antes eu vou te dar um banho. Aí foi lá,
passou shampoo, condicionador, sabonete. E ele ficou assim, olhava para ela assim, olhava para casa. Gente, o que está acontecendo? Essa mulher é minha esposa mesmo? Aí, mas eu estou bêbado, mas estou consciente, né? Não perdi a consciência. Aí, terminou de tomar o banho, ela foi lá, colocou meia nele, roupas, né, as peças de roupa. O levou para a cozinha e preparou um jantar romântico para ele. Aí no outro dia, a cena se repetiu. Do mesmo jeito, da mesma maneira. No terceiro dia, a cena se repete. Aí no terceiro dia, ele falou assim, mulher, o que está acontecendo com você? Você está diferente, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero conhecer essa sua nova igreja e quero conhecer esse seu novo pastor. Eu quero frequentar essa sua igreja, essa sua nova igreja e quero conhecer o seu novo pastor. Ela falou, não, a igreja é a mesma e o pastor é o mesmo. Eu que mudei. Muitas vezes, irmãos, aplicando agora num contexto geral, a gente está igual essa mulher. A gente crê em Deus, crê na Bíblia, mas muitas vezes estamos usando as armas erradas. Muitas vezes estamos usando estratégias erradas. Muitas vezes não é a pessoa que está à sua volta que tem que mudar. É você que tem que mudar. Nunca me esqueço de alguém que foi num vale e ele estava muito revoltado com Deus, com tudo e com todos. E de repente ele foi e deu um grito. Ele deu um grito e disse assim, Deus, eu preciso do Senhor. E de repente aquela voz foi como uma espécie de retorno. E ele ouviu, o Espírito Santo ministrou o coração dele. É como se Deus dissesse, eu também preciso de você no sentido de querer te usar. No sentido de você ser um canal. Muitas vezes, irmãos, nós estamos igual a esse indivíduo. A gente está esperando dos outros o que Deus espera da gente. Está igual aquela historinha, né, que eu já contei aqui na igreja. O dono da empresa descobriu que a empresa estava falindo, quebrando, né, e estava tendo muitos problemas. Aí ele convocou todos os funcionários. E ele diz, olha, nós vamos descobrir quem é o funcionário que está acabando com a nossa empresa. E ele comprou um caixão. E ele colocou um espelho naquele caixão. E ele pediu para que se formasse, fizesse uma fila. De repente, entrava funcionário por funcionário. De repente, o funcionário chegava, olhava e tomava um susto, porque ele se via naquele caixão. Muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente, isso se aplica em todos os níveis, em todas as áreas. Muitas vezes estamos procurando os bodes expiatórios, muitas vezes estamos justificando os nossos erros, porque temos a síndrome de Adão. Muitas vezes transferimos responsabilidade, muitas vezes ficamos querendo pegar pessoas e não, você é o culpado, você, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos como essa empresa e isso aplica em todas as áreas. O que você tem feito para que a sua cidade, para que o seu bairro, para que o seu país, para que a sua igreja, para que a sua empresa, para que a sua escola, para que a sua faculdade seja um ambiente melhor? Ou você é um daqueles que só sabe criticar, falar mal? Ou você é um daqueles que quanto pior, melhor? O que falar daquele jovem, irmãos, que se mudou de uma cidade para outra, e ele chegou e parou numa banca de revistas, e lá tinha um senhor muito experiente, um homem muito maduro, e ele perguntou para aquele senhor, deixe-me fazer uma pergunta, eu estou recém-chegado na cidade, eu vou trabalhar na firma tal, na empresa tal, eu gostaria de perguntar ao senhor, como que é o povo desta cidade? Aí antes daquele senhor sábio responder, ele disse, olha, antes de responder sua pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, como que é o povo da cidade que você morava ou residia? Ele começou a falar, nossa, o povo daquela cidade é um povo bom, ordeiro, pacífico, honesto, e só falava de qualidades. Aí aquele senhor pegou e falou assim, olha, tenho uma boa notícia para te dar, o povo dessa cidade
É do mesmo jeito que o povo da sua cidade. Uma hora depois chega um outro homem para trabalhar na mesma empresa, vai na mesma banca e faz a mesma pergunta. E o dono da banca faz a mesma pergunta: como é o povo da sua cidade? Resposta: ele só falou mal do povo da cidade. Só falou mal da cidade. E o dono da banca disse: olha, tem uma péssima notícia para te dar. Tem uma notícia muito triste para te dar. O povo dessa cidade que você está chegando aqui, essa cidade é do mesmo jeito, da mesma maneira, é igual, idêntico ao povo da sua cidade. Muitas vezes, irmãos, isso se aplica a nós. Moral da história. Moral da história. Muitas vezes é apenas aquilo que somos. Muitas vezes é a gente que tem que mudar o ambiente. Muitas vezes o problema é a gente. E não o local, não o ambiente. É aquela máxima: quem faz o local é você. Muitas vezes reclamamos: poxa, mas o fulano de tal não é educado. Mas nós também não somos educados. Muitas vezes é só um reflexo. Nossa, fulano de tal não fala, ele é ignorante, mas nós também somos ignorantes. Muitas vezes é um reflexo, irmãos. Muitas vezes aquilo que está acontecendo ali apenas está refletindo aquilo que somos. Somos responsáveis pelo lugar que Deus tem nos colocado. Então isso se aplica a todas as áreas. A todas as áreas, irmãos. A todas as áreas. Então, como ganhar o seu marido, né? Para Cristo. Ganhe o seu marido com as suas atitudes, com as suas práticas, com o seu comportamento, não com falatório, não com blá blá blá, não com brigas, não com discussões. A Bíblia diz em Provérbios 21:19, é melhor morar num deserto do que viver com uma mulher rixosa. Mulher rixosa, irmãos, é aquela mulher que por tudo ela briga, ela faz tempestade em copo d'água. Ela é aquela mulher que em vez de ajudar o marido a solucionar o problema, ela causa mais problema. Ela em vez de ser ponte, ela é muro. Ela em vez de apagar o fogo, ela coloca mais lenha na fogueira, ela inflama, envenena o marido. A mulher rixosa, ela, quando percebe que o marido está nervoso, estressado, ela em vez de dar uma palavra, calma, fica tranquilo, ela vai lá e coloca mais lenha na fogueira. Há uma outra passagem em Provérbios que diz que a mulher rixosa é como a goteira de uma casa. Já teve goteiro na sua casa alguma vez? A goteira de uma casa fica lá, pim, 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 pim. Fica irritante, aquela coisa irritante que provoca. Assim é a mulher rixosa. Ela fica o tempo todo no ouvido do marido. Você não comprou, você não pagou, você não fez. O marido chega estressado do trabalho da igreja ou de qualquer outro lugar. Houve algum problema. Aí o marido chega, nossa, discuti com o meu patrão. Tive um problema na empresa. Ela, em vez de apagar o fogo, ela vai, não, mas não pode, você não merece, você tem que tomar alguma atitude, você tem que fazer alguma coisa. Ela coloca mais lenha na fogueira. Salomão diz, Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é ver, é analisar um problema sob a ótica, a perspectiva de Deus. É aquele livro que todo cristão deveria ler. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, como agiria Jesus? O que ele falaria? Que atitude ele iria tomar? Então, sabedoria, irmãos, é isso, é ver sob a ótica de Deus. É analisar um problema sob a perspectiva de Deus. Ou seja, tem um problema, tem uma luta, tem uma dificuldade. Como que Jesus... eu vou analisar esse problema sob a ótica, sob a perspectiva de Deus. O que a Bíblia diz sobre esse assunto?
O que a Bíblia fala sobre essa situação? Isso se aplica a todos nós, irmãos. Muitas vezes todo problema é um problema de falta de sabedoria. Muitas vezes falamos sem pensar. Muitas vezes agimos por falta de sabedoria. E sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Não tem sabedoria. É uma pessoa impulsiva, uma pessoa que fala o que vem na cabeça. Então ganhe o seu marido sem palavras. Ganhe o seu marido orando por ele, jejuando por ele. Ganhe o seu marido com o seu caráter, com a sua postura, com a sua conduta. E ele vai olhar para você e vai ver que Deus está na sua vida, que Deus está agindo, atuando na sua vida. Chamo a sua atenção agora para os versículos 3 e 4. Aqui nos versículos 3 e 4, eu quero ser bem objetivo. Aqui Pedro está falando da forma da mulher se vestir. Ele fala de frisado de cabelos, porque naquela época, né, as mulheres ricas, elas usavam como se fosse uns adereços no cabelo para chamar a atenção. Ele fala de roupas e ele fala de joias. Ele destaca 3 coisas aqui nos versos 3 e também no versículo 4. 3 coisas que Pedro destaca aqui. Irmãos, é muito importante que a gente conheça o contexto da época. A gente sabe que a maioria dos cristãos eram pobres. A maioria dos cristãos eram pobres. Mas também existiam alguns cristãos ricos. Alguns exemplos: José de Arimateia, o Nicodemos, Gaio, lá na cidade de Corinto, Lídia, da cidade de Filipos. Havia algumas pessoas de posses. E naquela época, irmãos, o contexto é que as mulheres ricas, as mulheres romanas, as mulheres do mundo greco-romano, elas competiam entre si por atenção e por popularidade. Era uma competição, era uma disputa entre elas. Então é nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve, para que as irmãs da igreja, as cristãs, não venham imitar as mulheres do mundo. Aí Pedro destaca o quê? E é importante dizer também, irmãos, que esse versículo aqui, durante muito tempo, ele foi muito mal compreendido, muito mal interpretado. Muita gente pegou esse versículo para falar, olha, é proibido isso, é proibido aquilo, não pode, né? Mas na verdade, irmãos, não tem nada a ver. O apóstolo Pedro aqui, ele não está proibindo o uso de joias, ele não está proibindo o uso de roupas bonitas, mas o que Pedro está proibindo aqui, sim, são os excessos, o abuso. O que Pedro está combatendo aqui é o espírito de ostentação. É isso que Pedro está combatendo aqui. O espírito de ostentação. Então não é pecado a mulher usar joias, ter joias, melhor dizendo. Não é pecado a mulher ter roupas bonitas. O que a Bíblia condena aqui é o excesso, o abuso, o exagero, o espírito de ostentação. É sobre isso que Pedro está dizendo. Então, numa linguagem bem simples, contextualizando o que Pedro está dizendo aqui, é que as mulheres cristãs devem usar roupas discretas. As mulheres cristãs devem usar roupa com decência e discrição. É isso que Pedro está dizendo aqui. Toda mulher cristã deve se vestir com pudor, com decência. Irmãos, deixe-me dizer algo também importante. Eu sempre digo que existe roupa própria para cada ocasião. Não combina eu jogar futebol de terno e gravata. Mas não combina eu vir para a igreja com chuteira, meião, caneleira, short, camisa de futebol. Existe roupa própria para cada ocasião. E houve situações, irmãos, aqui na igreja, que eu tive que sentar com a minha esposa e falar assim: conversa com a irmã fulano de tal.
avisa para ela, fala com ela que aqui não é praia, que aqui não é balada. Tem gente que não tem noção, irmãos. Vem para a igreja como se estivesse indo para a praia, como se estivesse indo para uma balada. Existe roupa própria para cada ocasião. A gente vem na igreja para quê? Para adorar a Deus, para aprender mais da sua palavra, para ter comunhão com os irmãos. A gente não vem na igreja com esse espírito que essas mulheres tinham. Esse espírito de ostentação, esses abusos, exagero. Que as mulheres se vestiam com roupas caras, joias, com a intenção, com a motivação de chamar a atenção. Era um espírito de ostentação, de querer para si toda a atenção. Então a mulher cristã, ela deve se vestir com modéstia, pudor e com discrição. É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 3 e também no versículo 4. Olha o que ele diz no versículo 4. Seja, porém, o homem interior. A palavra homem aqui é a palavra no grego, me fugiu a palavra aqui agora. Deixa-me pegar aqui no grego, rapidinho. Mas é a ideia, antropos, isso, antropos, é a ideia de espécie, gênero humano. Ou seja, não é a ideia que é homem mesmo, mas é a ideia de homem e mulher. Porque Deus fez o quê? Deus criou o homem. Mas Deus fez o homem em dois modelos, macho e fêmea. Quando você pega no hebraico lá, que ele criou o homem, mulher é homem. Homem é homem. Mas Deus fez em dois modelos, macho e fêmea. Quer ver um exemplo? Carro. Nós temos carro da Fiat, da Volks, da Ford, da GM. Tudo é carro, mas são modelos diferentes. Então no grego aqui é a ideia de gênero humano, homem e mulher, macho e fêmea. Então Deus está dizendo no versículo 4 aqui, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Seja, porém, o homem interior, ou seja, gênero humano, do coração unido ao incorruptível, traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, é importante você se vestir bem, não é errado você se vestir bem, não é errado você ter joias, roupas bonitas, mas o mais importante para Deus é a sua alma. Como é que está vestindo a sua alma? Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. De repente a mulher está bonita por fora, mas vazia por dentro. Porque não tem uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de dedicação, uma vida de santidade. Então o que Pedro está dizendo no versículo 4, ele está contrastando com o versículo 3. Ele não está condenando a mulher se vestir bem, ele não está condenando, o que ele condena são os excessos, o abuso, o espírito de ostentação. Mas ele diz, olha, podem se vestir bem, é isso que ele está dizendo. Mas o mais importante é vestir a sua alma, o seu interior, com uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de santidade. Isso para Deus é o mais importante. Por quê? Porque o homem vê a aparência, o exterior, mas Deus está vendo o seu interior. Aí no versículo 5 e 6, irmãos, ele dá o exemplo. No versículo 5 e 6, ele dá o exemplo de Sara. Ele dá o exemplo das mulheres do passado, mulheres que eram piedosas, mulheres que eram modelo de beleza interior, de caráter, de piedade, de modéstia e também de submissão aos maridos. E ele fala de Sara, né? Sara chamava o seu marido de Senhor. É uma referência a Gênesis capítulo 18, versículo 12. Pastor, só quer dizer então que eu tenho que chamar o meu marido de Senhor? É isso que Pedro quer dizer? Não. É muito importante entender a cultura da época. Na época que Abraão viveu, era um sistema patriarcal. O sistema de cada tribo, cada região tinha um líder de clã. Então Abraão era o líder do seu clã.
Então todas as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade o chamavam de Senhor, de meu Senhor. É o que está em Gênesis 8:12. Então, Pedro está falando sobre o que aqui? Sobre submissão. Sara tinha um relacionamento de marido, de mulher e marido, né? Ou esposa e marido, melhor dizendo, com Abraão. Mas quando ela tinha uma relação, quando ela via Abraão, era uma questão de protocolo, uma questão de... na relação de marido e esposa, era Abraão, meu marido. Mas na relação de liderança do clã, da tribo, o sistema patriarcal, Abraão era senhor de tudo e de todos. Então ela diz, meu senhor, ou seja, meu dono, eu te respeito, eu submeto a você, eu estou debaixo da sua autoridade. É a ideia de que o marido é o senhor da casa. Assim como Deus é o cabeça de Jesus, Jesus o cabeça de todo homem. Cristo, cabeça da igreja, melhor dizendo. Cristo é o cabeça de todo homem. É isso mesmo que eu falei, só que eu falei Jesus, né? Deus é o cabeça de Jesus, e Jesus é o cabeça de todo homem, é o cabeça da igreja. O pai não é superior ao filho, e nem o filho é inferior ao pai. É o que está lá em 1 Coríntios 11:3. O filho é coigual, coeterno, consubstancial, da mesma essência, do mesmo poder. É uma questão de função. Então é nesse sentido que Sara chamava Abraão de Senhor, ou seja, você é o Senhor dos escravos, é o Senhor da fazenda, é o Senhor dessa casa, é o Senhor dessa fazenda, é o Senhor dessa tribo e desse clã. Era nesse sentido. Então o que Pedro está ensinando aqui, é que na questão de autoridade, você tem que olhar a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida como um Senhor, ou seja, Ele é responsável por mim. Eu tenho que prestar continência a Ele. Eu tenho que submetê-lo, obedecê-lo e respeitá-lo. E aqui, irmãos, ele usa o exemplo das mulheres do passado. Mulheres piedosas, a gente poderia citar várias mulheres do passado, como Débora, Ruth, Esther, e tantas outras mulheres do passado. Mulheres piedosas, de caráter, mulheres de fé, mulheres corajosas, mulheres que dedicadas a Deus mesmo. E aqui, irmãos, algumas aplicações. Pedro está dizendo que a gente tem que pegar o exemplo dessas mulheres. Mulheres do passado. E aqui nós podemos aplicar isso em todas as áreas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época em que a atual geração acha que inventou a roda. Estamos vivendo uma época em que a atual geração acha que descobriu a pólvora. Essa é a grande realidade. Eles acham que descobriram a pólvora, acham que inventaram a roda, acham que sabem tudo. E Pedro está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que temos que seguir o exemplo das mulheres do passado. Deixe-me dizer algo para você. Nunca despreze o conhecimento e a experiência de uma pessoa mais velha. Nunca, nunca, nunca. Porque por onde você está passando, essa pessoa já passou. Ela já foi, já voltou e conhece os atalhos. Nunca me esqueço quando minha mãe falou assim, não faz. E quando eu desobedecia a fazer, eu quebrava a cara. Aí minha mãe falou assim, meu filho, por onde você está passando, mamãe já passou, já foi, já voltou. Os mais velhos conhecem atalhos. Então nunca despreze a experiência e o conhecimento de alguém que é mais velho do que você. Nunca. Nunca. Ele tem muito mais experiência do que você. E é sobre isso que Pedro está falando aqui. Que a gente tem que ouvir o conselho, a gente tem que, ou melhor, seguir o exemplo dessas pessoas mais velhas. É aquela máxima naquele provérbio popular. A escola que você está estudando, eu já fui diretor dela. Então nunca despreze o conhecimento, nunca despreze a experiência das pessoas mais velhas. Nunca. Nunca. É aquele outro provérbio, né? Quando você vem com o fubá, o meu angu já está pronto há muito tempo. Quando você vem com o fubá,
o meu angu já está pronto há muito tempo. Então nunca despreze alguém que tem mais experiência, mais conhecimento, porque esse alguém já passou por onde você vai passar ainda. Respeite o currículo dos mais velhos. Respeite o currículo dos mais velhos. É sobre isso que Pedro está dizendo. Embora seja a relação de marido e esposa, mas a gente pode e deve aplicar isso a todas as áreas da nossa vida. E por fim, irmãos, vamos concluir agora o versículo 7. 6 versículos falando sobre a mulher, embora a gente aplicou em várias áreas. Agora Pedro fala como deve ser o comportamento do homem. Se Paulo gastou 3 versículos, lá em Efésios 5, do 22 ao 33, para falar do papel, do dever da mulher, lá ele gastou 9 versículos para falar do papel e do dever do homem. Aqui Pedro inverte. 6 versículos para falar do papel da mulher e 1 versículo para falar do papel do homem. Irmãos, Pedro começa dizendo no versículo 7, maridos, vós igualmente. Igualmente por quê? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, irmãos. Ou seja, tudo que eu exigi anteriormente para a mulher, agora eu vou exigir para você. É o mesmo critério, a mesma regra, do mesmo modo, do mesmo jeito. Viver a vida comum do lar, é a ideia de viverem juntos no lar. E ele diz com discernimento, e tendo consideração, é honrando a mulher, respeitando a mulher. Obrigado, meu irmão. Irmãos, é muito importante dizer que o que Pedro está exigindo da mulher aqui, a mulher que casou com um marido não crente, para ela ganhá-lo sem palavras. Mas a mulher e ele está exigindo uma outra coisa, tanto se aplica para a mulher que é casada com um marido não crente, como marido crente. Submissão. É as únicas coisas que Pedro está pedindo para a mulher. E as mesmas coisas que Paulo pede para a mulher, que Paulo recomenda e orienta. E ambos escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, ou seja, sob a influência do Espírito Santo. E tanto Paulo como Pedro, eles falam desse tratamento, que o homem deve tratar a mulher com respeito, com dignidade. Mas Paulo, em Efésios 5:25, ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso está em Efésios 5:25. Eu pergunto para você, marido. Você está pronto para dar a sua vida pela sua esposa? E como que Cristo ama a sua igreja? Com amor incondicional. A gente vive pisando a bola, a gente vive errando, falhando, e Cristo sempre está nos perdoando, sempre nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. É assim que o marido deve amar a sua esposa, com amor incondicional. É a exigência que Deus está fazendo para o marido. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Independente se a esposa é submissa ou não, o marido tem que amar a esposa de maneira incondicional. Nem sempre nós somos submissos. Muitas vezes a gente quebra as leis, a gente fere os princípios de Deus, e mesmo assim Cristo continua nos amando com amor incondicional. Então, marido, ame a sua esposa com amor incondicional. Irmãos, é muito importante dizer que a gente vive numa época, né? Não é errado, não é pecado a mulher trabalhar, a mulher ter o seu emprego, a sua carreira. Mas a principal tarefa de um homem, o homem é o provedor do lar. Ele tem o dever de prover as necessidades básicas do lar. E a mulher, a principal responsabilidade da mulher é cuidar do lar. Não que seja errado a mulher trabalhar, não é pecado. E não que seja errado o marido ajudar a esposa, ou vice-versa. Mas é preciso dizer que a principal responsabilidade de um homem, à luz da Bíblia, é ser o provedor do lar. Ele é o provedor de todas as necessidades básicas. E a esposa, a principal
responsabilidade dela é cuidar do seu lar. Irmãos, o que Pedro está ensinando aqui é que o marido, olha o que ele diz aí, tendo consideração, a ideia de considerar, que é a ideia de honrar, tratar a mulher com dignidade, é ser um cavalheiro mesmo, é ser amável, carinhoso. É isso que Pedro está ensinando aqui, irmãos. Que o marido deve ser romântico, um cavalheiro, tem que ser amável, tem que ser carinhoso. Mas infelizmente vivemos uma época em que muitos maridos são rudes, né? São casca grossa mesmo, qualquer coisa. E ele trata a sua esposa, muitas vezes ele lida com a sua esposa como se estivesse lidando com outro homem. E Pedro está dizendo aqui, irmãos, que a mulher, ela é o vaso mais frágil. Não é o sexo mais fraco, é o vaso. A ideia de vaso aqui é o termo, é a ideia de corpo humano. Não é que a mulher é mais frágil no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido moral. Não, é no sentido físico. Fisicamente, a mulher é mais frágil. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que a gente tem que tratar a nossa mulher bem, com honra, com respeito, com dignidade. E ele usa os argumentos dele aqui, né? Porque a mulher é o sexo mais frágil. A mulher, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que ela é como um vaso caro, belo e frágil. E há um tesouro dentro dela. Então valorize a sua esposa, você que é casado. A mulher é um vaso caro, belo e frágil. E Pedro conclui, irmãos. Pedro conclui dizendo, se o marido não tratar a esposa com honra, com dignidade, com respeito, Deus não vai responder a sua oração. É o que está aí no final do versículo 7. Olha aí o final do versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. E no versículo 7, Pedro tem em mente a relação de um marido cristão com uma esposa cristã. Um marido cristão e uma esposa cristã. Porque eles participam da mesma graça, o que está aí no verso 7. São herdeiros da mesma graça. E Pedro conclui dizendo, que se você, marido, não tratar sua esposa com honra, com respeito, com dignidade, se você não for uma pessoa amável, amigável, carinhoso, se você for um casca grossa, um rude, ignorante, estúpido melhor dizendo, Deus não vai responder a sua oração. Algumas vezes eu tive essa experiência, eu discuti com a Suzy, foi um pouco rude, aí cheguei no quarto, quando eu pensei em orar, falei, não posso. Cheguei lá, Suzy, eu preciso orar. Ela, e daí? Daí que se você não me perdoar, se a gente não se reconciliar, eu vou ficar igual um bobo, 1 hora e meia de joelhos dobrados, e Deus só vai ouvir minha oração, mas não vai responder. Aí eu li esse texto para ela. Falei, enquanto você não me perdoar, enquanto a gente não reconciliar, eu não vou orar. Porque eu conheço a Bíblia. E Deus diz na palavra dele, em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que se eu não te tratar com honra, com dignidade, com respeito, Deus não vai responder a minha oração. Tem muito marido aí, irmãos, existe muito problema no casamento, porque o marido, que é o sacerdote do lar, ele até vai orar, fica lá meia hora, 1 hora, e Deus olha para ele, queridão, não vou responder essa oração enquanto você não pedir perdão à sua esposa, enquanto você não reconciliar com ela, enquanto você não aprender a tratá-la com dignidade, com honra, com respeito. Ela é o sexo mais frágil. Deus aqui está comprando a briga da mulher, irmãos, da esposa. Enquanto a Susan, a gente não reconciliava, enquanto ela não liberava o perdão, eu não ia orar. Irmãos, é muito importante você ter a sua vida particular de oração. Eu chamo esse período de devocional ou de qualidade de tempo. É um período que eu separo todos os dias para orar e ler a Bíblia.
Minha esposa também tem esse hábito de orar e ler a Bíblia todos os dias. Ela tem um particular, uma devocional, um tempo de qualidade com Deus. Mas é muito importante que você ore com a sua esposa. É muito importante que você ore com a sua esposa. Todos os dias, eu e Suzy, a gente tem um propósito, a gente vai completar 24 anos de casado. Para a glória de Deus. A gente ora todos os dias juntos. A gente não dorme sem orar juntos. E muitas vezes a gente começa a orar e Deus me dá graça na oração, eu oro 20, 30 minutos. Quando eu olho para ela assim, enquanto ela está concordando, amém. Amém. Eu sei que ela está dormindo. Ela parou de concordar, eu sei que ela já está dormindo há muito tempo. Suzy, está aí? Já não está ali há muito tempo, já está dormindo. E eu continuo orando. Poucas vezes eu pedi para ela orar. Não que seja errado. Mas como sacerdote eu gosto de orar e pedir a Deus para abençoar minha esposa, minha casa, minha família. Só quando eu estou muito cansado e muito sono eu falo, Suzy, ora você hoje. Aí eu capoto e ela continua orando. Crie esse hábito de orar com a sua esposa. De ler a Bíblia. Pode ser no particular. Mas crie esse hábito. Porque muitas vezes, irmãos, a vida de oração de um casal indica em que pé estão as coisas no lar. Muitas vezes o casamento está acabando, está sendo destruído porque é falta de oração. É falta de busca. E muitas vezes o marido até ora. Mas Deus não responde porque é um cavalo. É um cavalo. É um animal, é grosso. É um casca grossa. Trata a esposa, lida com a esposa como se estivesse lidando com o homem. É ignorante. É áspero. E Deus diz na palavra dele, se o marido não tratar a esposa com honra, com respeito, com dignidade, com carinho, com amor. Pastor, mas você fala isso porque você não está no meu lugar. Irmãos, Cristo amou a igreja com amor. Ele ama a igreja com amor incondicional. E Paulo diz em Efésios 5:25 que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Independente se a sua esposa é uma mulher sábia ou rixosa, o seu papel, o seu dever é amá-la com amor incondicional. E se for preciso, dar a vida por ela. E também, mulher, independente se o seu marido é uma pessoa amável, carinhosa, o erro dele não justifica o seu erro. O seu papel, se ele não é crente, ganha o seu marido sem palavras. E se ele é crente e está pisando na bola, submeta ele enquanto ele estiver de acordo com os princípios bíblicos. Não é submissão cega. Se ele te pedir algo que fere a sua consciência, se ele te pedir algo que está contra, que entra em choque com a palavra de Deus, você tem o dever de confrontá-lo e dizer assim, eu não vou te obedecer, não vou te submeter, porque essa ordem, esse seu pedido não está em harmonia com a palavra de Deus. E antes de eu ser fiel e leal e submissa a você, eu sou fiel, leal e submissa ao meu Deus e a sua palavra. Entre você e ele, eu fico com a palavra. Amém? Eu queria dar uma sugestão aqui para os casais e para todos que estão aqui. Pela graça de Deus, eu sou de uma época que tudo era pecado na igreja. Eu me lembro uma vez que eu saí com meu sogro, eu estava recém-casado com a Suzy, eu não sabia o que podia, o que não podia, o que era pecado, o que não era pecado. Naquela época, sexo era tabu, né? Aí eu me lembrei do pai. O pai chamou a esposa e falou assim, meu amor, hoje eu quero falar com o nosso filho de 13 anos sobre sexo. Aí o pai preparou aquele sermão, criou todo aquele protocolo, todo aquele jeitão. Aí levou o filho para o quarto. Meu filho, quero falar com você hoje sobre sexo. Aí o filho, pois não, pai, qual a sua dúvida? O que o senhor quer perguntar para mim? O senhor tem alguma dúvida? O senhor quer saber alguma coisa? Então eu sou de uma época, irmãos, eu me casei em 1997. Nossa igreja lá em Minas, tudo era pecado, tudo era proibido. Meu sogro, um santo homem de Deus, nunca conheci ninguém mais piedoso do que ele. O homem o homem era um camelo de Deus, orava 2, 3 horas brincando, lia a Bíblia 2 vezes ao ano.
O homem andava 10 quilômetros por dia de bicicleta para evangelizar. O homem era um trator de Deus. Mas pastor a moda antiga, né? Que tudo era proibido, tudo era pecado. Eu me lembro que eu estava recém-casado com a Suzy. E eu não sabia de nada, o que podia, o que não podia, o que era pecado, o que não era pecado. Aí eu fiz uma pergunta, que eu tenho até vergonha de falar. Pastor, isso é pecado? Ele falou, deixa de ser bobo, rapaz. Você não tem assunto para falar comigo, não? Assunto bobo. Aí eu cheguei em casa, Suzy, fiz uma pergunta boba para o seu pai, uma pergunta tão, para mim, tão inocente, se isso aqui é pecado. É aquilo que você está pensando mesmo. Aí o que eu fiz? Falei, Suzy, a gente, 2 anos, eu e a Suzy não sabia o que podia e o que não podia. Bobo e a bobeira. Porque para a gente tudo era pecado, tudo era errado. Falei, Suzy, vamos começar a ler. E não tinha quase nada na época. Quase nada. Aí comprei o livro Ato Conjugal, quem é antigo lembra. Aí comecei a comprar e ler livros. Aí Deus me levantou naquela época para ajudar muita gente nessa área. Então, irmãos, eu sou de uma época que tudo era pecado. Então hoje, eu e minha esposa, a gente já leu pelo menos, no mínimo, 100 livros que falam sobre vida conjugal e familiar. No mínimo. Mas o melhor livro que eu li até hoje, eu recomendo, indico, toda pessoa deve comprar esse livro. Não se aplica só a casais. O melhor livro que eu li até hoje, 5 Linguagens do Amor. Esse livro é tremendo. Por favor, compre esse livro. 5 Linguagens do Amor. Seu casamento, seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, vai melhorar 1000 vezes. Porque todos nós temos uma linguagem de amor. Tem uns que gostam de presente. Tem pessoa que ele gosta de dar presente, receber presente. É a linguagem de amor dele. Aí o marido, vamos supor que a linguagem dele é presente. Ele dá presente, não recebe, ele se frustra. Mas tem pessoa que não é a linguagem. Se bem que todo mundo gosta de ganhar presente, mas não é a linguagem. Ele não faz muita questão. Se ganhou, amém. Se não ganhou, amém também. Tem pessoas que a linguagem de amor dele é elogio. A minha filha, por exemplo, ela arruma e vai na sala, papai, como que eu estou? Eu falo, você está linda, maravilhosa. Ela fica... Aí teve um dia que ela se arrumou, chegou na sala, eu esqueci de falar, ela ficou triste. Papai não me elogiou hoje. Então é uma linguagem de amor. Isso mais para a mulher. Para o homem é mais palavra de autoafirmação. Uma outra linguagem de amor, toque físico. Tem pessoa que precisa tocar e ser tocado. Ele gosta de abraçar, ser abraçado, beijar, ser beijado, tocar, ser tocado. É uma linguagem de amor. Uma outra linguagem de amor, qualidade de tempo. Aí o casal fala assim, pastor, eu fiquei o dia inteiro com a minha esposa hoje. É mesmo? Que bom, mas como é que foi? Aí eu fiquei o dia inteiro no WhatsApp ou no Facebook e ela ficou o dia inteiro assistindo Netflix. Passaram o dia inteiro juntos? Sim. Mas houve qualidade de tempo? Não. O que é qualidade de tempo? É os dois, por exemplo, assistirem um filme juntos, comendo uma pipoca. Isso é qualidade de tempo. Pode ver que eu não gosto muito de rede social. Eu gosto de tocar, ser tocado. Eu gosto de qualidade de tempo. Eu gosto de olho no olho. Se deixar, eu fico conversando com a pessoa 2, 3, 4 horas. Eu gosto de qualidade de tempo. É a minha linguagem de amor. Toque físico também. Gosto de tocar, ser tocado. Por isso que eu sou bem... gosto de... É a minha linguagem de amor. Uma outra linguagem de amor, a quinta e a última. Atos de serviço. Tem pessoa que ele se realiza, se deixar ele quer trabalhar 24 horas. Aí de repente, por exemplo, o marido pode ajudar a esposa está lá lavando louça, ele pode chegar, meu bem, eu vou lavar a louça para você hoje. Atos de serviço. De repente o marido está lavando o carro. O marido está lavando o carro, isso mesmo. A esposa pode chegar e falar assim, eu vou te ajudar a lavar o carro hoje. Atos de serviço. É que me veio carro em inglês aqui, quase que eu falei, outro nível. Aí quase que eu falei, vamos nos colocar em pé, vamos orar.
Compre esse livro, por favor, 5 Linguagens do Amor. Eu quero orar com você nessa hora, nessa oportunidade. Eu creio que Deus falou com todos aqui, mas principalmente com marido e esposa. Eu quero que você coloque a sua mão direita no seu coração. E você que não é casado, mas um dia vai casar, tudo que você ouviu aqui, coloque em prática no seu casamento. Você marido, você homem, você mulher, você jovem, você moço, moça. Eu quero orar por você nesse instante. Se Deus falou com você, fala para Deus: Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero me enquadrar, eu quero ser o que a tua palavra diz. Me ensina a ser submisso, submissa, isso em todos os níveis de autoridade. Me ensina, Senhor, a ganhar o meu marido sem palavras, se ele é ímpio, se ele não é crente, se ele é incrédulo, se ele é um endemoniado, né? Se ele é um pagão, se ele está desviado. Senhor, ensina a submeter o meu marido. E submissão se aplica a todas as áreas, em todas as instâncias. E você, marido, ore a Deus, diga: Senhor, me ensina a amar a minha esposa com amor incondicional. Eu quero e preciso amar a minha esposa com amor incondicional. Eu preciso tratar a minha esposa com honra, com respeito, com dignidade. Eu preciso ser amável, carinhoso, um cavalheiro. Porque muitas vezes, Senhor, eu sou rude, sou um casca grossa. Fala para Deus isso. Senhor, e a tua palavra diz que se eu não tratar a minha esposa com honra, com respeito, com dignidade, com carinho, com amor, se eu não for amável, tua palavra diz que o Senhor não vai responder a minha oração, ela vai ser frustrada, vai ser impedida, vai ser interrompida. Nunca mais ore sem antes pedir perdão à sua esposa se você a magoou, se você a ofendeu, se você feriu. Nunca mais ore sem antes tratar a sua esposa com honra, com dignidade. Vai lá e peça perdão, se reconcilie com ela e depois vá orar. Aí Deus não só vai ouvir essa oração, como também vai responder essa oração. É a palavra de Deus que diz: Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a colocar a tua palavra em prática, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que ouvimos, recebemos do Senhor nessa noite, que possamos colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada família. Em nome de Jesus, Senhor, restaure os casamentos, restaure as famílias, restaure o amor, a paixão, o diálogo, o entendimento, a compreensão, o respeito mútuo. Que o marido descubra a linguagem de amor da esposa e que a esposa descubra a linguagem de amor do marido, Senhor. Alguns a linguagem de amor é qualidade de tempo, outros é toque físico. Outros são presentes, elogios, atos de serviço. Alguns têm mais de uma linguagem, Senhor. Alguns têm 2 ou 3 linguagens de amor. Muitas vezes, Senhor, o tanque emocional está vazio, porque o marido não fala a linguagem de amor da esposa. Muitas vezes o tanque emocional da esposa está vazio, porque o marido não fala a linguagem de amor dela. E vice-versa, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, restaura os casamentos, restaura as famílias, restaura o amor, o diálogo, o entendimento, a compreensão e o respeito mútuo, Pai. E ajude-nos, ó Pai, ó nosso Pai, nosso Deus, a colocar em prática tudo que nós recebemos, ouvimos do Senhor nessa noite. Abençoa a tua igreja, teu povo, em todas as áreas é o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Paulo, por favor, vem orar, finalizando e também dando a bênção apostólica.